Bom dia, igreja. Irei fazer a liturgia da palavra, que se encontra em Salmos, capítulo 7, a partir do versículo 1. Senhor, meu Deus, em ti me refúgio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que, como leões, não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor, meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se há um amigo retribuir com o mal, ou se saqueei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteei e aniquilei a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te na tua ira, Senhor. Erga-te contra o furor dos meus adversários. Despertam em meu favor e ordem a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor. Das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Ó Deus justo, que sondas a mente e o coração, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O Deus Altíssimo é o meu escudo, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta dia após dia o seu furor. Se uma pessoa não se arrepende, Deus afia a espada, prepara o arco e o aponta. Prepara as suas armas mortais e faz das suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá na mesma armadilha que fez. A sua maldade se voltará contra ele, a sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor pela sua justiça. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. E esta é a palavra de Deus. Deus seja louvado por esse dia. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Irmãos, nós vamos orar mais uma vez. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, para que nós falemos, meditemos na palavra do Senhor. Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos por essa manhã, Deus. Te agradecemos por teus feitos. Pedimos tua bênção sobre nós, tua graça e misericórdia. Ilumina nossa mente, Deus, e traz luz ao nosso coração, Senhor, pelo poder de tua palavra, Senhor. Desejamos contemplá-la, Deus, e te glorificar, Deus. Ver tua igreja ser edificada para louvor e glória do teu nome, Senhor. Amém. Como você sabe, nós estamos no segundo episódio dessa série intitulada Salmos de Lamento, a dor transformada em poesia. Os salmos, irmãos, são poesia e oração, e essa é a textura dos textos que estão em salmos. Aqui neste salmo nós encontramos o lamento, a experiência dura do lamento, que nos coloca de joelhos, que faz suplicar ao Senhor em socorro e misericórdia, que nos provoca consciência de tal modo, a fim de que nós necessitemos em todo o tempo de Deus. Atanásio, um pai da igreja, destacou que, de forma singular, os salmos da Bíblia, eles diferem de toda a Escritura, por um motivo muito simples. Porque a maior parte das Escrituras fala a nós, mas os salmos falam por nós. Isso é uma grande verdade, irmãos. Deus vem e fala a nós. Sua palavra nos encontra de tal modo, irmãos, que em meio ao desespero ela nos alcança. E por meio da graça do Senhor nós somos resgatados desse desespero, dessa agonia. Porém, os salmos constituem uma resposta a nós, porque eles falam a nossa linguagem, eles refletem a linguagem que devemos ter diante de Deus em todo o tempo. E há algo a mais aqui, eu acredito. É fácil nós sermos honestos diante de Deus, irmãos, sem dúvida, quando estamos bem, quando temos os nossos aleluias e glória a Deus. Mas é mais difícil sermos honestos em nossas dores. Nós gostamos de maquiar as nossas dores.
dar uma outra tônica para as nossas dores, dar uma outra cor para essa dor, para o nosso quadro de dores. Nós sorrimos como o gato de Alice no País das Maravilhas, e tal qual, irmãos, nós sumimos. Sabe por quê? Porque sempre estamos maquiando a nossa dor. Gostamos de falar das bênçãos que nos acompanham, mas não gostamos de falar das dores que nos perseguem e que são constantes. Se as nossas dores interiores fossem estampadas em nossos rostos, irmãos, sem dúvida, nenhum de nós ficaria diante do espelho por muito tempo. Nós nos voltaríamos para o Senhor de joelhos dobrados, porque, sem dúvida alguma, nós não deixaríamos de orar, entregar nossas orações ao Senhor, dizendo a Ele o que realmente somos, dizendo a Ele, não que deveremos achar que somos, mas quem de forma genuína somos. O salmo que temos diante de nós é mais do que uma poética do lamento, irmãos. Ao que tudo indica, ele retrata um momento em que Cuxo Benjamita, o título desse salmo fala dele, provavelmente um inimigo de Davi e um aliado muito fiel a Saul, levantou falsas acusações contra Davi, acusando de conspirar em todo o tempo, de forma traiçoeira contra o rei. Então eles disseminavam calúnias, provavelmente, falando de Davi a Saul. Traziam informações ao rei. E ele fazia desse grupo seleto de benjamitas que se reuniam em torno do rei para levar essas maledicências, conspirar contra Davi, perseguindo, alimentando esse ciúme, essa inveja de Saul contra o próprio Davi. No entanto, irmãos, Saul se vale de todas essas informações, e eles se valem de todas essas informações que eles entregam ao rei com motivo de barganha, de troca. Eles levantam acusações contra Davi com uma finalidade muito precípua. Eles querem distorcer a verdade e receber recompensas do rei. Postos de privilégio, postos de destaque e mais, riquezas. E, bom, essas falsas acusações contra Davi fazem com que Saul alimente por muitos anos uma inveja que o vai consumindo. Uma inveja por seu próprio genro, que acreditava, no fim das contas, em cada palavra desses homens bajuladores. Essas acusações lançam Davi, irmãos, em uma profunda aflição, que é o reflexo dessa meditação dessa manhã, que é o reflexo desse salmo. E Davi, sem dúvida, vai buscar refúgio em Deus, vai buscar esperança em Deus, vai buscar a justiça de Deus. Isso já basta como introdução, sem dúvida. Agora, o que nós vamos considerar nessa manhã? A inocência de Davi, a justiça de Deus e o voto final de Davi. Então você já sabe a estrutura do sermão, tá entregue. Quando Davi se viu encurralado, irmãos, pelos seus inimigos, por todos os lados, a única coisa que Davi faz é orar ao Senhor. Ele estava cercado por soldados e pelo próprio Saul, que o perseguia como leões famintos, querendo dilacerar, esfacelá-lo. Ele era uma presa. Eles queriam despedaçá-lo. E ele fez a única coisa que realmente ele podia fazer, e que todos nós devemos fazer: correr para diante do Senhor. Então ele diz no Salmo: Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me. Davi havia sido ungido pelo profeta Samuel na casa de seu pai Jessé, para reinar no lugar de Saul, cujo reino havia sido rasgado de si, por conta de sua falta de obediência ao Senhor. E Davi não havia nem assumido o trono ainda. E desafios surgiram ao longo de sua vida. Ele obteve vitória contra Golias. E esse foi apenas o começo de suas lutas, porque talvez a batalha mais perigosa que ele encontraria em sua vida seria um inimigo que sentava-se num trono e que usava uma coroa. Aquele que seria o seu sogro.
Enquanto o povo caminhava pelas ruas e cantava: Saul matou milhares, Davi, porém, dezenas de milhares. Os generais se admiravam de sua coragem, o povo estava feliz, havia festa com a queda de Golias. Saul nutria em seu coração inveja, já conspirava em seu coração coisas contra Davi, porque via nele algo diferente. E bom, Davi precisou fugir. Ele foge, irmãos. Ele foge por cidades, por cavernas, por montanhas. Ele chega mesmo a buscar refúgio em outros territórios que não fossem Israel. Por isso ele clama: salva-me, livra-me de todos que me perseguem. A imagem é muito marcante aqui, irmãos, neste salmo. Ele diz que como leões que me dilaceram, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Quando o leão captura uma presa, não há possibilidade, irmãos, de escape. Nós não podemos escapar. A morte é certa, a morte é iminente. A vítima é dilacerada por essa fera, ela é despedaçada. Veja o peso dessas palavras. Saul e seu exército estão me perseguindo, eu vou ser dilacerado. E ele sabia que o perigo o rondava em todo o tempo. Irmãos, nós sabemos quando o perigo nos ronda. A questão é que, diferente de Davi, nós não corremos diante do Senhor de joelhos, muitas das vezes. Nós precisamos nos aproximar do trono da graça, irmãos, para encontrarmos luz, esperança no Senhor. Esse é um conselho precioso de Davi a nós. Ele buscou refúgio em ti, em Deus. Deus é o seu refúgio. Perceba que Davi não só está implorando pelo livramento do Senhor nesse salmo, irmãos. Ele também está profundamente ferido pela injustiça que estão cometendo contra ele. As acusações são tamanhas, são lançadas, e elas eram falsas. Isso vai machucando sua alma. E tudo que ele faz agora é orar. Orar. E ele coloca-se diante do Senhor dizendo: Senhor meu Deus, se assim eu procedi. Porque ele confiava, irmãos, que todo julgamento viria contra aqueles que eram seus inimigos. Sabe por que ele diz, Senhor meu Deus, se assim procedi? Porque ele vai procurar agora mostrar ao Senhor, diante de sua oração, de que ele tinha uma consciência limpa daquilo que estavam dizendo que ele fazia. Ele não havia construído a sua vida sobre a dor dos outros. Ele não derramou sangue inocente. E ele nem procurou a bondade, ele não procurou agir com bondade para com aqueles que eram próximos dele, buscando recursos escusos ou explorar seus adversários, muito pelo contrário. Ainda mais quando ele teve a oportunidade de fazê-lo contra Saul, ele não o fez. Ele não o fez. Esses são os motivos certamente situados no verso 3, que refletem a natureza dessas acusações. Acusações que dizem que ele derramou sangue inocente, que ele barganhou com seus amigos, e que talvez ele tenha dado uma rasteira no próprio rei, tentado dar uma rasteira no próprio rei. E aí ele seleciona todas essas acusações que chegaram aos seus ouvidos e fala: Deus, eu nunca procedi de tal modo, Senhor, minha consciência está limpa. Então ele faz essa declaração impressionante, irmãos. Porque caso suas palavras não fossem verdadeiras, ele diz ao Senhor: que me persiga o inimigo, que me alcance, que triunfe sobre mim, que me faça dormir no pó da terra. Veja, Davi não está encenando a sua inocência, irmãos, de maneira alguma. Muito menos tentar preservar sua imagem, uma autoimagem própria diante do Senhor. Ele rasga seu coração. Não existe aqui uma defesa hipócrita de si para Deus. Ele fala com profunda confiança ao Senhor, irmão, sabendo quem Ele é, testificando de sua integridade para o Senhor. Tanto é assim que ele busca arcar com as consequências caso ele tenha o feito. E ele se examina para isso. Ele faz um autoexame.
se sua vida não testemunhar em favor de sua declaração, que seus inimigos o persigam e prevaleçam e o alcancem. Davi não está alegando impecabilidade, irmãos, mas inculpabilidade. São coisas totalmente distintas aqui. E essa expressão que ele usa, dormir no pó, é uma expressão muito preciosa no hebraico, porque ela pode ser traduzida do seguinte modo: lance minha glória ao pó. Calvin entende essa palavra, provavelmente, como memória ou bom nome. É como se Davi estivesse dizendo: Deus, eu estou preparado para ser entregue à vontade dos meus inimigos. Eu estou pronto para ser exibido publicamente à vergonha, ao escárnio, à vexação. E depois de morto, pode jogar meu nome na lama. É um homem totalmente desprovido de uma autossuficiência, irmãos, aqui. É alguém que confia plenamente no Senhor e que entende que a fidelidade do Senhor é o que o preservará. Ele diz para o Senhor: mergulhe meu nome na lama, depois de morto. Faça-me esquecido diante dos homens. Sabe, irmãos, Davi, ele faz algo maravilhoso nesse salmo, irmãos. Ele não só está defendendo sua inocência diante do Senhor e daquelas acusações falsas. Ele está respondendo a esses inimigos com oração. Ele está respondendo às adversidades da vida com oração. Ele está dizendo: Senhor, eu vou me refugiar em Ti. Irmãos, que nós possamos encontrar abrigo e refúgio no Senhor nessa manhã. Para todo tipo de dor, para todo tipo de mazela que vai alcançar a nossa vida. O desemprego, a vida familiar, talvez aquele falso amigo seu, talvez as dificuldades do trabalho, as dificuldades da universidade, do seminário, as dificuldades da saúde. Confia no Senhor. Se refugie no Senhor. Os versos 5 a 6 são muito importantes, porque eles dizem assim. Aliás, os versos 6 a seguir. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor, das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Perceba, ele responde à fúria de Saul e seus inimigos com oração. E ele não busca tentar fazer justiça por suas próprias mãos. Muito pelo contrário, ele vai rogar ao Senhor agora que intervenha com justiça. E ele levanta 4 expressões de cunho militar aqui, muito importantes nesse texto. Levanta-te, ergue-te, desperta-te e ordena a tua justiça. Davi coloca a ira santa de Deus, irmãos, em contraste com a maldade de seus perseguidores. E é como se ele estivesse dizendo: manifesta a tua glória como verdadeiro juiz, como juiz justo. Deus jamais está prostrado, irmãos. Jamais Deus está prostrado. Deus jamais está inerte à nossa dor, ou adormecido. Por isso ele não precisa ser despertado. Ele não se silencia sobre a nossa dor, por mais que o pareça. O silêncio não é indiferença da parte de Deus, irmãos, ainda que aconteça também. Mas longanimidade da parte de Deus sempre é ação. Sempre é ação. Deus se identifica com os fracos, irmãos, e com os vulneráveis. E nós somos essas pessoas, que muitas vezes estamos vulneráveis, em estado de vulnerabilidade e fracas diante do Senhor. Não por falta de fé, muito pelo contrário. Essa conversa de que você é fraco, ou é um vulnerável, ou que tem sofrido, porque você tem falta de fé, não é isso. Não é sobre a nossa falta de fé, porque não é sobre isso. Deus se compadece de nós, irmãos, porque Ele entende
de que os injustiçados e oprimidos são a causa de sua justiça. Minha preocupação, irmãos, nessa manhã, sem dúvida, é mostrar para você que existem muitas ilusões que nos rodeiam muitas das vezes e que nos fazem perder de vista a realidade da vida cristã. Nós corremos o risco de transformar a fé em algo meramente funcional, reduzindo tudo a um conjunto de benefícios, soluções, respostas imediatas, irmãos. Nada como fast food. Em vez de cultivarmos relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. E mais do que isso, um relacionamento vivo e pessoal com o nosso próximo também. Afinal, tudo que nós fazemos deveria ser expressão do amor de Deus, não é? Expressão da sua justiça, não é? O problema é que a vida com os nossos relacionamentos ela é muito mais complexa. E a gente às vezes não entende isso. Não existem fórmulas, receitas baratas, irmãos. Nem os nossos livros nas prateleiras possuem respostas, muitas das vezes, para a complexidade da vida. Quando perdemos essa perspectiva, dessa realidade, que deveria nos impulsionar a olhar para o vulnerável, para o nosso próximo, a partir da justiça de Deus, que também é justo, e encarnarmos essa justiça, o que nós fazemos, irmãos, é demonstrar que na nossa impaciência existe descaso, que nosso aparente amor há descaso, e que na aparente demora de Deus, o que nós vemos muitas vezes, o que conseguimos enxergar somente é abandono, porque não temos, literalmente, uma percepção profunda dessa realidade que temos que ter diante de Deus, de um compromisso real com Ele, vivendo em pessoalidade com Deus. Às vezes a nossa realidade com o Senhor, às vezes a nossa semana com o Senhor, às vezes não é nem uma semana onde a gente conversa com Ele. Quantas vezes, pergunte para si mesmo nessa manhã, quantas vezes você conversou com o Senhor Jesus nessa semana? Quantas vezes você chamou Ele para sentar-se com você nessa semana para conversar? Falamos de um Deus pessoal, irmãos, e vivemos em pessoalidade. Quantas vezes você chamou um irmão para ir na sua casa, nesse mês, para comer com você? Isso deveria nos tocar, irmãos, porque é na mesa, é no entorno da comunhão que nós vamos saber das dificuldades do nosso próximo, das dores que acompanham o nosso próximo. Se queremos se vestir de justiça, que façamos justiça. Se queremos se vestir de amor, que carreguemos o amor, não só por palavras, mas por ações. A dor só será transformada em poesia, irmãos, quando nos encarnarmos a dor do nosso próximo. E há algo maravilhoso aqui nisso, porque Davi fala dos povos reunidos em torno dele. Ele fala que os povos estejam reunidos em torno do trono de Deus, desse trono glorioso. E aí ele amplia essa percepção dele. Ele fala, olha, eu estava orando pela minha inocência, estou pedindo pela minha justiça, mas Senhor, se for possível, reúnam os povos. E não é por acaso, irmão, não é por acaso que ele faz isso. Porque Davi não é apenas o aflito dessa história. Existem muitos aflitos em torno do mundo. Então não se vitimize falando que você está sofrendo, sozinho. Porque, como diz Pedro fala de forma muito bela no capítulo 5, ele fala, olha, essas aflições se cumprem em todo o mundo. Em todo o mundo. É como se Davi estivesse dizendo, olha Senhor, eu estou sofrendo. E eu sei que outros estão sofrendo também. Reúne esses daqui, Senhor. Reúne-os, porque eles estão vivendo um conflito pessoal também. E aqui ele clama por uma justiça universal, irmãos. O julgamento de Deus não beneficiará somente Davi, mas todos os homens justos. Todos que são justos estarão diante do Senhor. É como se Davi estivesse dizendo, ninguém solta a mão de ninguém. Vamos continuar firmes aqui. Por isso ele diz, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a minha integridade. Davi está reconhecendo que a justiça de Deus, irmãos, ela abarca toda a terra. E aqui Davi encontra uma segurança maior.
de que a sua causa não será esquecida, porque esse Deus reunirá em torno de si todos os justos. A sua petição será muito mais rápida atendida se todos estiverem reunidos em torno dele. Essa é a mentalidade de Davi nesse salmo. E essa mentalidade deve fortalecer o nosso coração também, porque não sofremos sozinhos. Nunca estamos sofrendo sozinhos. Sempre alguém do nosso lado, talvez, sofrendo mais, vivendo dores maiores que as nossas. E tudo que nós temos que fazer é olhar para o lado. É olhar para o lado. Essa mesma verdade, irmãos, fortalece o nosso coração. Quando somos justiçados, caluniados, abandonados pelos homens, irmãos, podemos descansar na certeza de que Deus jamais abdica de seu filho de ser justo. Ele jamais deixará de agir com justiça. Ele jamais deixará de agir em prol de sua própria natureza. É isso mesmo. Ele não pode se negar. E essa é a beleza do texto, irmãos. Na justiça de Deus, nós encontramos o Deus justo. Deus não pode se contradizer. Por isso ele precisa executar justiça diante da injustiça. Porque se Deus contradizer sua própria natureza justa, ele não pode ser um Deus infinito. Sua justiça seria limitada. Ele seria limitado. Isso é precioso demais, irmãos. Mesmo quando enfrentamos uma sucessão de aflições, continuamos confiando no Senhor. Nesse Senhor que governa todas as coisas, que é soberano sobre tudo. E que defende a nossa causa com perfeita retidão, irmãos. Por amor de sua própria palavra, por amor de sua própria natureza, por amor de sua própria essência. Ele dirige o destino das nações, irmãos, certamente. Mas nunca negligenciará a vida de um de seus filhos. Guarde isso no seu coração. Ele rege e cuida de todas as nações, com justiça. E por acaso ele faria alguma coisa, por acaso ele deixaria um de seus filhos sem receber justiça? Não. Ele nunca deixará um filho desamparado. A vida de um único filho dele desamparado. O fundamento da confiança de Davi está na natureza de Deus, irmãos. Como eu bem disse, Deus é justo. E a Bíblia diz que Ele sonda mentes e corações. Os homens veem aparências, mas Deus vê o interior dos homens. Deus prescruta a natureza dos homens, o interior dos homens, a alma dos homens. Os homens podem ser enganados, mas Deus jamais, irmãos. Porque Ele não pode se contradizer. Agora perceba, Davi declara essa justiça de Deus em sua oração, dizendo: o meu escudo está em Deus, que salva os retos de coração. A palavra utilizada aqui para escudo refere-se a um escudo menor, que era carregado pela infantaria para proteger-se de soldados contra espadas, lanças e flechas. A imagem aqui é clara, irmãos. A fúria do inimigo não pode atingir aqueles que estão sob a proteção de Deus. Mesmo um escudo pequeno, nas mãos do nosso Deus, que é nosso escudo, nunca será pequeno. Ele nos protege, irmãos. E quando entendemos que nosso escudo está em Deus, deixamos de buscar segurança definitiva em qualquer outro meio, irmãos. Em qualquer outra pessoa. E nós só vamos encontrar descanso real, segurança real, naquele que é capaz de proteger o seu povo por causa de tudo que ele é. A Bíblia fala dos retos de coração aqui. E são esses que são salvos para viver à luz dessa verdade. Não porque sejamos fortes em nós mesmos, irmãos. Muito pelo contrário. Mas porque nós estamos guardados pelo Senhor. Lembre-se da primeira estrofe do Salmo. Em Ti, Senhor, me refugio. Logo em seguida, Davi diz: Deus é justo e Deus sente indignação todos os dias. Irmãos, Deus é santo e Ele não pode aprovar o pecado, nem contemplá-lo com complacência. Lembre-se, a ira de Deus é santa
e todos os atributos que compõem a natureza de Deus são santos. Sua justiça é santa. E por ele ser santo e justo, a sua ira se acende contra o pecado, porque o pecado o afronta. E aqui, quando nós lemos esse salmo, falando que Deus sente indignação todos os dias, o que nós percebemos é que trata-se de uma reação santa e justa da parte de Deus diante do pecado. Porque a natureza dele repudia tudo aquilo que é abominável aos seus olhos. Por isso, irmãos, enquanto muitos pecadores imaginam estar seguros por causa da demora ou da aparente demora do juízo de Deus, Davi nos lembra de que a paciência de Deus não elimina, aliás, que na paciência de Deus nós não vemos eliminação desses homens, mas a reta justiça dele se cumprirá, porque a longanimidade de Deus acabará. Spurgeon disse algo maravilhoso, irmãos, sobre esse salmo. Ele diz: os pecadores podem ter muitos dias festeiros, mas nenhum dia seguro. Muita festa, mas nenhum dia com segurança. Diferente de nós, irmãos, que podemos viver dias de muita festa, ou de muita luta e de muita dor, e saber que sim, teremos dias muito seguros diante dele, e que a eternidade nos conferirá uma segurança muito maior quando estivermos diante do nosso Senhor. Então, a partir daqui, irmãos, o que fica claro a nós é que aqueles que vivem no pecado e caminham na prática da impiedade, na prática do pecado, sem arrependimento, enfrentarão a ira de Deus. A coisa é binária, irmãos, justos e injustos. Não tem outra conversa. Não existe meio termo. Não existe meio limpinho. Ou é limpo ou é sujo. Agora, Hebreus diz algo maravilhoso a nós. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E esse é o conselho de Davi a nós. Os que vivem na prática do pecado e na impiedade sofrerão a justa ira de Deus. A ordem que perpassa toda a Escritura é uma, irmãos: arrependa-se e viva. Ou não arrependa-se e enfrente o justo juízo de Deus. No entanto, Davi agora descreve uma trajetória inevitável do pecado. Ele fala de 3 figuras importantes. Ele afirma: quem gera maldade concebe o sofrimento e dá à luz a desilusão. A palavra traduzida aqui na NVI, ela é ruim. É um termo chamado desilusão, que não comunica a ideia do texto. O pecado faz promessas sedutoras, mas o resultado final é sempre engano, irmãos. Por quê? Porque a palavra aqui é mentira. É mentira. Desilusão é uma palavra muito fraca para o contexto carregado aqui. Entre as muitas promessas que o pecado nos dá, que são sedutoras, como o canto da sereia, que leva seus marinheiros ao fundo do mar, o resultado dele é sempre mentira. É isso que Davi está dizendo. Então esses homens que são convidados a se arrepender e que vivem de falsas acusações contra Davi e o perseguem, estão vendo uma mentira para si mesmos. Estão alimentando uma auto-mentira. Estão gerando uma maldade. E a figura aqui é de uma mulher grávida. O salmista retrata o ímpio como se alguém que alimenta seus maus planos por muito tempo. Ele trama, ele calcula. Ele investe suas energias. E como uma mulher grávida, que quer ver seu filho, esses homens, eles concebem a maldade em seus próprios corações, visando que se concretize esse processo, se concretize suas ações. Mas quando chega o momento de colher esses frutos, ou receber o bebê de seus colos, tudo que descobrem é que era tudo mentira, que não conseguiram, fracassaram. Como bem disse, o pecado promete satisfação, irmãos. E ele vai prometer satisfação. Lembre-se da árvore do bem e do mal. Agradável aos olhos, desejável ao paladar. Figuras muito reais do que o pecado representa para nós. Ele representa segurança momentânea, vantagens momentâneas,
mas tudo que ele entrega é uma mentira, uma frustração e uma desilusão a nós. Logo em seguida, ele fala de uma outra figura muito importante. Ele fala da figura daquele homem que cava um buraco e o aprofunda. E ele diz: esse cairá em sua própria armadilha. Davi estava sendo caçado, irmãos. Lembre-se, ele é a presa. Esses homens estão caçando. E Davi diz: olha, o ímpio, ou esses homens, são como esse caçador que prepara uma armadilha para capturar sua presa. Mas ele acaba apanhado por ela no final. Ele cairá. Quem abre uma cova, cairá nela. E ele conclui isso dizendo: sua violência cairá sobre sua própria cabeça. Aquilo que seus acusadores e perseguidores planejam contra ele para o destruir, eles verão sua própria ruína. Isso se voltará contra eles mesmos. A armadilha que preparam vai se tornar, irmãos, a causa de seu próprio tropeço, a causa de sua própria vergonha. Deus revela, irmãos, que o mal carrega em si as sementes da sua própria destruição. Se nós alimentarmos o pecado, seremos destruídos por ele. Essa é a natureza do mal. E Davi finaliza esse salmo com algo que é belíssimo. Ele diz, no verso 17: darei graças ao Senhor por sua justiça, e ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. O salmista termina com um cântico de esperança, irmãos. Porque dor pode se transformar em poesia, sim. Enquanto o ímpio caminha para a ruína, Davi ergue sua voz em louvor, em júbilo ao Senhor, por saber que Ele é justo em todo o tempo, e que a fidelidade o acompanhará. Ele começou a sua poética da dor, e agora ele faz uma canção ao Senhor. Ele entoa louvores ao Senhor. Davi estava esmagado, irmãos, por seus inimigos. Estava sendo esmagado pelas calúnias, pelas acusações. Mas agora ele triunfa diante do Senhor em louvor, em doxologia, cantando de que existe certeza em Deus, de que Ele é justo e fiel em todo o tempo. Que isso aqueça nossos corações, irmãos, nessa manhã. Ele entrou clamando por socorro, irmãos. E agora ele sai cantando louvores. Existe esperança nesse salmo, irmãos. Ele estava encurralado por inimigos. E agora ele está protegido pelas mãos do Altíssimo. Ele tem certeza de que foi protegido pelo Altíssimo. E ele cantará dessa proteção. Caminhando para o fim. Embora Davi tenha orado este salmo em seu sofrimento, ele também orou porque dele, o rei ungido por Deus e perseguido pelos homens, descenderia o Cristo. Ele orou carregando o Cristo em si mesmo, irmãos. Nós já reconhecemos em Davi o Cristo vindouro. Nele contemplamos o verdadeiro justo e inocente, que foi dilacerado, espancado, cuspido, atormentado, crucificado no madeiro. E as feridas que ele recebeu, irmãos, foram um castigo que nós merecíamos, por causa dos nossos pecados, todos eles. E a pena da morte que ele suportou foi a sentença que pesava sobre nós. Todos nós violamos as leis de Deus, todos nós. Não há um justo sequer debaixo do céu. Somos culpados diante do tribunal de Deus, irmãos. A justiça carrega ofensa aqui. A ofensa dos nossos pecados. Aquele que é justo carrega a ofensa dos nossos pecados. Mas a justiça de Deus, irmãos, requer e exige punição para todo pecado. Porque Deus é santo. E Ele não pode ignorar o pecado. Então, na infinita graça dEle, Deus providencia um meio pelo qual nós sejamos salvos, sejamos perdoados, que sua justiça não seja comprometida,
Esse é o caminho da substituição penal. O Senhor Jesus Cristo tomou o lugar do pecador, irmãos. Tomou o meu e o seu lugar. Ele recebeu sobre si a punição que nos era merecida e suportou a ira de Deus. Na cruz, Jesus foi tratado como culpado, para que nós, os culpados, fôssemos justos diante dele. Essa justiça foi plenamente satisfeita em Deus, irmãos. E hoje o que nós podemos viver é a graça abundante do nosso Deus, derramada sobre nossos corações, sobre todo aquele que crê nele, sobre todo aquele que confia no Filho de Deus. A grande pergunta que você pode fazer é: irmão Leonardo, se eu sou inocente, por que Deus não dá cabo do meu sofrimento e evidencia a minha dor? Evidencia a minha inocência diante dos meus inimigos, diante das minhas lutas, diante das minhas inquietações. A minha única resposta para você é Jesus Cristo. Essa é a única resposta que eu posso dar para você nessa manhã. Jesus te basta, irmão. Ele é tudo. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar, Senhor, porque diante das dores e aflições que encontramos, Deus, nós muitas vezes nos encontramos como Davi, cercados, Deus, por aqueles que querem nos dilacerar, Senhor. E mais do que isso, Deus, talvez pelo inimigo de nossas almas, Deus, que busca sim nos dilacerar, Deus. O nosso adversário anda ao nosso derredor, Deus, como um leão rugindo, Deus, contra a nossa alma. Livra-nos, Deus, do diabo, da carne e do mundo, Senhor. Livra-nos de nós mesmos, Deus. E na Tua perfeita justiça, Deus, olha para a nossa insuficiência, Senhor. Compadece-te de nós, Deus, nas nossas dores e lutas, Deus. Ajuda-nos, Deus, quando nossas palavras nos faltarem, Senhor. Transforma a nossa dor em poesia, Senhor. Transforma a nossa dor em cântico, Senhor. E nos ensina, Deus, que todos os dias da nossa vida nós deveremos dar glória ao Teu nome, Senhor. Confiando plenamente na Tua bondade e na Tua justiça, Senhor. No Teu poder iminente. Rasga o nosso coração nessa manhã, Deus, e que essa verdade seja abundante, Deus. Ajuda-nos a ter os nossos olhos fitos em Ti, Senhor, em todo o tempo, para que confiemos plenamente no Senhor, no poder de Sua palavra, Deus. É o que te pedimos nessa manhã por Cristo Jesus, Deus. Amém.